Bom, pessoal, questão 4, então. Questão 3 aí resolvida. Vamos para 4. Questão 4 fala assim, ó. Na figura abaixo, os pontos V e A são comuns às funções... Então, a gente tem aqui a função f, 2 raiz de 2x menos 8. E a gente tem a função g, que é ax ao quadrado mais bx mais c. Sabendo que v é o vértice do gráfico da função g, e g ele pede o valor de g de menos 8. Ó. Primeira coisa que essa questão devia ser anulada porque ela não deu domínio contra domínio, tá bom? Então, ele não definiu as funções apropriadamente. Mas vamos perdoar ele, porque, né, a gente sabe aí que nem todo mundo liga para domínio contra domínio do jeito que deveria ser. Muita gente não importa do jeito que deveria importar, né? Mas, paciência. Então, a gente tem aqui a nossa função g, que é essa parábola aqui, né? E temos a reta f, que vai ser essa reta aqui, ó. É isso? Show. Aí que a gente tem o ponto V e que a gente tem o ponto A. E ele quer que a gente encontre aí o valor de g de menos 8, tá? Aí, pessoal, como ele não deu domínio contra domínio, mas falou que é a função, né? A gente tem que considerar que o domínio contra domínio são os números reais, tá bom? Mas aí é a gente fazendo o trabalho da banca, tá bom? Aí a gente considera que o domínio contra domínio é dado pelos números reais, beleza? Bom, vamos analisar então, né, esse exercício, né? Se você quer o g de menos 8, é só jogar o menos 8 aqui. Aí você troca o x por menos 8 aqui e aqui. Só que então você precisa do A, do B e do C da sua parábola, que é a primeira coisa que a gente tem que sair atrás, tá? Então, esse ponto aqui, pessoal, ó, o V, é o ponto que a nossa função aqui, f, corta o eixo y. Ou seja, esse ponto aqui, ele é o ponto que o x... Aqui tem um x, tá? Eu esqueci. Esse ponto V é o ponto que, se você colocar 0 no x, você encontra o y do ponto V. Então, se você zerar isso aqui, dá quanto? Dá menos 8, né? Então, esse V aqui, ó, ele é o ponto 0, menos 8, né? Ele tem como ordenada aqui, ó, o coeficiente linear dessa reta. É o B, né? O B é onde ela corta o eixo Y. E esse ponto A aqui, pessoal, ele é o ponto que é a raiz da função f. Beleza? A gente tem que descobrir esse ponto. Esse ponto A, ele tem y0. Então, a gente vai colocar 0 no f de x. E a gente vai encontrar o x que faz com que isso aconteça. Aí você passa o 8 para lá, né? E você encontra aí que seu x é, ó, 8 dividido por 2 raiz de 2. Vai ser 4 sobre raiz de 2, que você pode racionalizar, né? Encontrar aí que seu x, então, é... Ó, aqui embaixo fica 2, 4 sobre 2, 2, raiz de 2. Então, esse ponto A, ele é o ponto x2 raiz de 2, y0. Beleza? Então, sabemos aí duas informações da parábola, essa e essa. Só que o vértice, pessoal, ele conta como duas informações, né? Porque a gente tem o valor do x vértice e o valor do y vértice. Então, a gente tem três informações da parábola, logo, a gente consegue encontrar a equação dela. Beleza? Aí, pessoal, vocês têm a opção, né, de fazer assim, ó, que o y vértice é menos 8, o x vértice é 0 e que o f de 2 raiz de 2 é 0. O f de 2 raiz de 2 é igual a 0, tá? Vocês têm a opção de fazer assim. Só que eu não vou fazer assim porque daria mais trabalho,
tá bom? Porque, ó, a nossa parábola, pessoal, como o vértice dela tá no eixo Y, né? Ela tá cortando o eixo Y constante. Ela não tá nem cortando crescente nem decrescente. Então, disso a gente conclui que o nosso B é 0. O C é menos 8. Porque ela tá cortando aqui no menos 8. Então, falta agora só eu achar o A, né? Eu já sei aí que a minha função G é dada por ax ao quadrado menos 8. Porque o meu B vale 0 e o meu C vale menos 8. Então, basta eu trocar aqui o meu x por 2 raiz de 2 e colocar que o G é 0, e aí eu acho o valor de A. Então, 0 é igual a A, que multiplica 2 raiz de 2 ao quadrado menos 8. 2 raiz de 2 ao quadrado é 8. Então, daqui, passando o menos 8 para o outro lado, eu concluo que 8 é igual a 8A e que, portanto, A é 1. Tá? Aí eu tenho A, B e C da minha parábola. Então, o G de menos 8 vai ser 1 vezes menos 8 ao quadrado menos 8. 64 menos 8, 56. Tá bom? Então, a gente tem como alternativa aqui a letra E. E esse era o exercício 4. Show? Vamos para o exercício 5, então. Ah, o exercício 5 é muito legal, pessoal. Cara da Epicar. Super poderia cair esse exercício 5 na Epicar. Tá? Ele diz o seguinte. Na figura abaixo, a reta R representa a função f de x é igual a x mais b, né? E a função g, né, que é cx mais d, é representada pela reta S. Então, a gente tem aqui uma reta R e uma reta S. E essa questão é muito boa, pessoal. Ela é muito, muito, muito boa. Beleza? Vamos lá. Ele quer que você assinala a alternativa que contém o gráfico disso aqui. Essa sua função, ela vai ser do segundo grau. Logo, você tem aqui uma parábola, né? Só que todas as alternativas são parábolas, né? Mas ele quer que você encontre qual parábola melhor descreve, né, o produto aí disso vezes isso. Pessoal, quando a gente multiplica duas funções, né? Aqui a gente está multiplicando a função f pela função g, né? Você vai pegar, por exemplo, esse ponto, certo? E você vai multiplicar por esse ponto. E o valor que der desse produto vai ser o ponto da sua função, né, do segundo grau. Então, o que a gente está fazendo, pessoal, é pegando essas duas retas, ó, e multiplicando uma pela outra, né? Você vai pegar todos os pontos da reta S e você vai multiplicar pelos pontos da reta R. Beleza? Agora, reparem no seguinte, ó. Daqui para cá, a nossa R é negativa. Então, olha que legal. A partir desse ponto aqui, pessoal, para a esquerda, ó, você vai estar multiplicando um valor negativo por um valor positivo. Então, o sinal da sua parábola, a partir desse ponto, vai ser negativo. Beleza? Nesse ponto, a sua parábola vai zerar. Né? Você vai ter esse coisinha aqui, ó. Aí aqui ela zera. Aí, daqui até aqui,
você vai estar multiplicando coisas positivas por coisas positivas, ó. Esse vezes esse vezes esse vezes esse vezes esse. Então, vai dar sempre coisas positivas. Nesse ponto aqui, zero, porque aqui vai valer zero, a reta vermelha. Aí você vai multiplicar zero vezes alguma coisa, então vai dar zero. E a partir desse ponto em diante, você vai multiplicar coisas negativas por coisas positivas. Então vai ficar negativo também. Então você tem que procurar aí um desenho que ilustre isso aqui, né? Ó. Essa região aqui da sua parábola, ela tem que ser positiva. E essas regiões aqui, elas têm que ser negativas. Tá bom? Então, a sua parábola, ela tem que ser triste. Porque a partir daqui é negativa para sempre e a partir daqui é negativa para sempre. Tá bom? Então, você vai ter aqui um ponto de máximo ocorrendo nessa região aqui, né? Então, se você olhar as alternativas, você já pode descartar a A, C e a E. Porque apenas as alternativas B e D te dão uma parábola triste. Certo? E aí, se você olhar a parábola B, da letra B, pessoal, a parábola ela tá assim. Aí ele tá falando que a parábola ela fica negativa ainda com seu x positivo, né? O que não é verdade, ó. Ela vai ficar negativa com o x negativo. Então, esse ponto ele deveria estar para cá do eixo y, ó. A gente deveria ter uma parábola assim, na verdade, que é a parábola da letra D. A parábola da letra D, ela apresenta todas as características que a gente espera do produto dessas duas funções, tá? Então, a alternativa aqui seria a letra D. Então, essa questão aí, muito interessante, né? Você tem que saber analisar aqui o produto. E vocês viram que eu não precisei fazer nenhuma conta para chegar na resposta certa, tá bom? Isso que é mais legal, é tudo análise, tudo interpretação do gráfico aqui. Beleza? Próxima. Questão 6, pessoal. Questão 6 fala assim: a quantidade de filas de cadeiras de uma sala é igual a metade da quantidade de cadeiras em cada fila. Bom, vamos pensar aqui. Se a quantidade de filas for triplicada e se forem removidas 40 cadeiras de cada fila, a quantidade total de cadeiras na sala terá um aumento de 256 unidades. Qual a quantidade de filas inicialmente? Beleza. Então a gente tem isso aqui, ó. Isso aqui vão ser filas de carteiras, ó. Beleza? Então vamos supor que aqui esteja o quadro, né? Aí tá aqui o professor dando a aulinha dele, né? E aí aqui então a gente tem várias carteirinhas, ó. Beleza? Aí, pessoal, o exercício fala que esse número aqui, ó, é um número de filas, que é F, certo? E esse número F, ele é igual a metade da quantidade de cadeiras em cada fila. Então aqui a gente tem, por exemplo, 1, 2, 3 F filas, e a quantidade de cadeiras em cada fila, ó, vai ser o dobro, dado que a quantidade de filas é a metade, né? Então, qual que é o seu total de cadeiras, ó? O seu total de cadeiras, como você tem 2F por fila e você tem F filas, você vai ter um total aqui de 2F ao quadrado cadeiras. Beleza? Então, por exemplo, se você tem 10 filas, né, e cada fila tem 20 cadeiras, você vai ter aí 20 vezes 10, você vai ter 200, que seria 2 vezes 10 ao quadrado carteiras, né, cadeiras aí. Beleza? Aí ele fala assim, que se você triplicar a quantidade de filas, né? Agora a nova quantidade de filas aqui vai ser 3F. E se você tirar 40 cadeiras por fila,
Ó, então se você multiplicar 3F vezes 2F menos 40, ou seja, a nova quantidade de filas vezes a nova quantidade de carteira por fila, isso aqui, pessoal, vai dar a mesma quantidade de carteiras que a gente tinha inicialmente, acrescidas de 256. E essa daqui que é a equação que a gente tem que resolver, tá bom? Então, fazendo a distributiva aqui, a gente vai ter 6f ao quadrado menos 120f é igual a 2f ao quadrado mais 256. Tá? Então, isso aqui é uma equação de segundo grau. Passando esses caras para o outro lado, ó, a gente vai ter 4f ao quadrado menos 120f menos 256 é igual a zero. E aí, a gente pode dividir todo mundo por 4. F ao quadrado menos 30f menos 64 é igual a zero. A resposta dessa equação de segundo grau vai ser o nosso número de filas inicialmente e, portanto, a resposta do exercício. Tá bom? Fazendo Bhaskara aqui, você tem que o seu delta vale menos 30 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, 900, mais 4 vezes 64, que é o próprio 256. Então, aqui a gente vai ter 1156, né? Que, olha só que legal, né? É o quadrado de 34. 34 ao quadrado dá exatamente isso, tá? Então, nosso F vai ser menos B, mais ou menos a raiz de delta, que é 34, dividido por 2A. Aí, como você não vai ter fila negativa, né? Você vai descartar a solução negativa. Então, a resposta vai ser 30 mais 34, dividido por 2. Letra C de casa. Beleza? Então, exercício aí, suavinho. Deixa eu ver se dá tempo de mais um. Dá. Tranquilo. Ó, exercício 7, pessoal. O exercício 7 fala assim. A tabela abaixo relaciona países que possuem maior número de usuários da internet no ano de 2017. Então, como vocês podem ver aí, a China é o país que mais usa internet, seguida da Índia, Estados Unidos, Brasil, Japão, etc, etc. Aí a gente tem assim, em um gráfico de setores circulares, cada quantidade de usuários corresponde a um setor circular. Em relação aos dados da tabela acima, o ângulo do setor que representa os usuários da internet do Brasil, em graus, é um número entre. Então, a gente vai colocar isso aí num gráfico de pizza, né? E a gente vai ter aqui a fatia do Brasil, que vai ter aqui um ângulo θ. Beleza? Ou alfa. Vocês que sabem, escolhe uma letrinha. Tá? E ele quer saber que ângulo é esse, né? Bom, pessoal, a gente vai ter que aqui encontrar, né? Qual é a porcentagem, então, do Brasil em relação ao total, não é? Então, se a gente pegar aqui o total de pessoas que usam internet e falar que eles vão consistir aí dos 360 graus, se a gente botar aqui a quantidade no Brasil, a gente vai ter aí, então, o ângulo θ, tá? Então, esse total aí, a gente vai ter que somar todo mundo. Então, você soma o 705 com o 333, com o 242. Você soma todos os usuários da internet, né, no ano de 2017, e você vai ter aqui 1.912 milhões. Então, 1.912, que são todos os usuários, eles vão completar os 360 graus. E a gente quer saber qual fatia disso aqui é do Brasil, que são 120, né? Θ. Então, essa é a nossa regra de 3. Aí você multiplica em cruz,
Você acha que o seu θ é 120 sobre 1912 vezes 360. Então, pessoal, ó, 120 sobre 1912 é a fração, né, de usuários do Brasil, né? E você vai multiplicar essa fração por 360. Isso aqui vai dar 22,59 graus, que é um valor aí entre 22 e 23. Portanto, você tem alternativa D. Beleza? Então, essa que era a questão 7. Uma questão aí de gráfico de pizza, né? Gráfico de setor. Bom, vamos aí para 8, então. Bom, pessoal, questão 8 aí. Questão 8 é uma questão de aritmética, né? Basicamente aí de raiz e potência. Ele deu aí 3 números, A, B e C, né? Nosso A aqui vale 0,3 sobre 0,025. O nosso B vale raiz cúbica de raiz quadrada de 512. E o nosso C vale aí 8 menos 0,6 barra. Tá? Bom, pessoal, se você igualar as casas aqui, né, ó, 0,3, né, a mesma coisa que 0,300, dividido por 0,025. Então, isso aqui é a mesma coisa que 300 sobre 25, né? E 300 sobre 25 é 12. Simples assim. Então, A é 12. Aí, raiz cúbica de raiz quadrada, você pode juntar os índices da raiz aqui, né? Aí você vai ter raiz sexta de 512. Só que 512 é 2 a nona. Tá bom? Aí você pode simplificar aqui o seu índice com expoente, dividir os 2 por 3. E aí você vai ter, então, raiz quadrada de 2 ao cubo, que é a mesma coisa que 2 raiz de 2. Beleza? E o C, ele vai ser 8 elevado a menos 0,66666, porque essa barrinha aqui está indicando uma dízima periódica. Bom, pessoal, 0,6666, né, é a mesma coisa que 2 terços. Então, a gente tem aqui 8 elevado a menos 2 terços. Aí, o sinal de menos faz com que a gente possa inverter, né? Então, 8 elevado a menos 2 terços é a mesma coisa que 1 oitavo elevado a 2 terços, né? E esse expoente fracionário, ele é equivalente à raiz. Então, isso aqui é a mesma coisa que raiz cúbica de 1 oitavo ao quadrado. Raiz cúbica de 1 oitavo é meio, e meio ao quadrado é 1 quarto. Tá? Então, 8 elevado a menos 0,666666 é a mesma coisa que 1 quarto ou 0,25. Aí, ele tem assim nas alternativas, ó. A é um número racional, verdade, não inteiro. Não, A é inteiro, A é 12. Então, a letra A ela é falsa. A letra B diz que B é um número irracional maior que 3. A B é falsa, porque raiz de 2 é 1,4 e 2 vezes 1,4 é 2,8. Então, B não é maior que 3. Aí, as alternativas C, D e E, elas dão aí a comparação, né, entre a ordem de grandeza aí do A, do B e do C. Quem é maior, A, B ou C? Ó, o maior é o A, seguido do B, que é 2,8, seguido do C, que é 0,25. E essa sentença aqui está escrita na letra E. Tá? Então, essa daí, que era 8, tranquilinha. Exercício 9, pessoal. O exercício 9, ele diz, né, que você tem aí diversos triângulos retângulos e ele pede o valor de seno de x mais cosseno de x.
Então, aqui é 12. Aqui é o ângulo X. Aqui é 8, 4, 4 e 9. Bom, se a gente... E aqui é tudo triângulo retângulo, ó. Se a gente pegar o maior triângulo, pessoal, ó, que ele tem cateto oposto 12 e cateto adjacente 16, somando isso aqui, né? Você tem esse triângulo aqui, né, ó. 16, 12, que... Deixa eu ver se eu tenho um espacinho aqui em algum lugar. Vai aqui mesmo. Ó, esse triângulo retângulo, você pode calcular o valor da hipotenusa dele com base no Teorema de Pitágoras, né? Só que eu já sei que ela vai dar 20, porque esse aqui é o triângulo 3, 4, 5 disfarçado. Tá, ó. O 12 é 3 vezes 4, o 16 é 4 vezes 4, então a hipotenusa tem que ser 5 vezes 4. Mas eu vou fazer aqui a nível de aprendizado. H ao quadrado é 144 mais 256, que adivinha só, dá 400. Então, nossa H é igual a raiz de 400, que é 20. Beleza? E aí, o seno de x vai ser cateto oposto sobre hipotenusa, e o cosseno de x vai ser cateto adjacente sobre hipotenusa. E aí, basta você somar os dois, né? Você vai ter aqui 28 sobre 20, que é a mesma coisa aqui, 14 sobre 10, ou 7 sobre 5, dando aí a alternativa D. Beleza? Bom, galera, na próxima parte da aula, retomamos aí com os exercícios finais.